Olá, aqui é o Marcos Beck e alguns dias atrás eu fiz esse stories aqui. Eita, peraí, tá dando certo. Olá, aqui é o Marcos Beck e uns dias atrás eu fiz um stories lá no meu Instagram, esse stories aqui, onde eu fiz uma pergunta simples para todo mundo. Qual é o maior desafio para você na hora de criar quadrinhos? Então, uma pergunta super simples, mas que eu gosto de fazer com uma certa frequência, principalmente porque eu tenho às vezes novos seguidores, novos inscritos aqui no canal. Então, tanto aqui na minha aba de comunidade no YouTube como lá no meu Instagram, eu costumo perguntar isso assim de forma periódica para saber o que o pessoal tem dificuldade de verdade, qual é a questão aí que mais está afligindo quem está começando a criar seus quadrinhos ou quem está no processo de criar os quadrinhos. Eu recebi várias respostas, são muitas aqui, né? A gente pode ver, são várias respostas. E aí eu vou fazer uma sériezinha agora de vídeos, eu acho que vão ser 3 vídeos ou talvez 2, eu não tenho certeza ainda. Estou começando por esse, mas para tentar falar um pouco sobre esses desafios, né? Esse vai ser, está fazendo parte aí daquela proposta que eu falei no vídeo onde eu comemorei os 10 mil inscritos. Falei que eu ia fazer alguns vídeos até o final do ano agora, meio que para comemorar um pouco essa interação que a gente tem. Então seriam vídeos relacionados a coisas que vocês mandaram para mim. E esse é uma das primeiras coisas, né? Essas perguntas que eu faço e que vocês me mandam quais são os problemas, os desafios que vocês encontram. Então esse primeiro de todos aqui, o que eu mais vi é desenho de cenário. Eu já falei muito sobre o quanto eu acho que o desenho não é a parte mais importante, mas sim é uma parte importante, mas não é a mais importante da criação das histórias em quadrinhos. Mas eu percebo que, obviamente, o pessoal se preocupa muito com isso e tem que se preocupar mesmo. Você tem que querer sempre fazer com que a sua arte seja melhor. Várias pessoas me mandaram dizendo simplesmente que o maior desafio para elas é o cenário. Eu acho interessante isso porque, na verdade, eu imagino que se o maior desafio é cenário, então eu acho que o storytelling, o desenvolvimento dos personagens, a narrativa, tá tudo dominado, né? Porque se a pessoa está se preocupando só com o cenário, quer dizer que talvez que as outras partes já estejam dominadas ou a pessoa ainda nem sequer acha que a outra parte, né, que as outras partes de criação de quadrinhos são desafiadores ou talvez ela não tenha nem pensado que essas outras partes como storytelling, desenvolvimento de personagens, arco de personagem, são importantes, né? Então, por isso que eu sempre trago essa discussão para os vídeos sobre ser importante ou não focar somente no desenho, né? Mas esse não é o assunto do vídeo, então vamos para a parte que interessa. Cenários. Cenários, basicamente, para você desenhar bons cenários, você tem que fazer 3 coisas. Uma delas é desenho de observação, que é simplesmente você pegar o seu caderninho de desenho, o seu tablet, sei lá onde você desenha, e ir para algum lugar e começar a observar a cidade, o parque, as pessoas e começar a desenhar isso. Então, um desenho de observação. Né? Só que para você fazer um desenho de observação, você precisa ter a base do que é um desenho, né? Do que é desenhar em perspectiva. Então entra na segunda parte, que é desenhar em perspectiva. Você precisa estudar a perspectiva. Não tem como fazer bons cenários se você não sabe usar a perspectiva básica, a perspectiva de 1 ponto, de 2 pontos, de 3 pontos. Você precisa saber desenho básico. Perspectiva é desenho básico. Desenhar um cubo em perspectiva, olhando ele de cima, olhando ele de baixo, olhando ele de lado. Desenhar um cubo é a primeira coisa que você tem que aprender a desenhar. Desenhar um cone, desenhar um triângulo em perspectiva. Tudo isso, essas figuras geométricas em 3D, em 3 dimensões, né, com profundidade, com altura, largura e profundidade, você precisa treinar, você precisa aprender. Se você não conseguir desenhar um cubo em qualquer posição de perspectiva, imaginando uma linha de horizonte, por exemplo, e colocar o cubo aqui, o cubo ali, embaixo, em cima, e você olhando o cubo de cima, você olhando o cubo de baixo, se você não consegue fazer isso, você não vai conseguir desenhar cenários. Então, se você realmente sente que está precisando melhorar como um desenhista de cenários, de background, então volta para o básico. Começa a fazer práticas de perspectiva. Você vai achar dezenas de formas de praticar na internet, livros, aulas de desenho. Você consegue encontrar formas de você praticar perspectiva e estudar perspectiva.
Então, eu inclusive tenho alguns vídeos que eu vou deixar linkado aqui em algum lugar, né, nesse vídeo aqui, ou na descrição, nos cards, mas eu vou linkar esses vídeos onde eu falo sobre perspectiva básica, onde eu falo sobre desenho de cenário. Então, basicamente, é isso. Eu falei três coisas, né? Desenho de observação, perspectiva... Ah, referências, claro. A terceira coisa que é super importante é você ter referências. Então, o que eu quero dizer com isso? Você está... Quando você cria um mundo, mesmo que ele seja fantástico, um mundo de fantasia, um mundo fantasia medieval, fantasia de ficção científica, você, mesmo que as coisas, os prédios, as cidades não existam, você precisa ter uma referência para isso. Os grandes criadores de mundos, assim, tanto em filmes, as pessoas que desenham, porque, para quem não sabe, quando o cara vai fazer um filme tipo Star Wars, existe todo um processo antes de criação das coisas dos cenários e tal, e tudo começa com um desenho. E esses desenhos tem como referência alguma coisa. Então, se você está fazendo, por exemplo, um Senhor dos Anéis da vida, você precisa ter referências na Idade Média da humanidade. Então, são os castelos, as vilas. Se você está fazendo um Star Wars, por exemplo, provavelmente você vai pegar referências tecnológicas de como eles fazem foguetes, como eles fazem aviões e tal, e vai começar a ver como que você poderia. Óbvio que você vai extrapolar, você vai burlar as leis da física na hora de fazer, mas você vai ter referências. Então, a terceira coisa importante, se você quer melhorar como desenhista de cenário, não só desenhista de cenário, como desenhista no todo, como desenhista como um todo, é você usar muita referência. Então, vai lá no Pinterest, por exemplo, e procura referências para os seus cenários. Muitas vezes eu acho fotos que estão exatamente nos ângulos, no ângulo que eu quero, assim. É raro acontecer, mas às vezes eu imagino uma cena no ângulo X e eu acho uma foto naquele ângulo de uma vila medieval, por exemplo, que ainda existe na Romênia, por exemplo. E eu queria usar aquele ângulo, né, para fazer algumas coisas de Magnus, por exemplo, que foi um capítulo piloto de uma série que talvez eu continue no futuro. Eu procurei fotos sobre cidades medievais, mas ao mesmo tempo eram cidades medievais mais atuais. Assim, eu não queria que fosse lá no começo, queria que fosse já quase saindo da Idade Média. Então eu procurei fotos e referências e achei lugares que faziam sentido com o que eu queria, a época que eu queria que a história acontecesse. Então a referência é muito importante e não acho que você vai desenhar tudo de memória, porque ninguém desenha tudo de memória, ninguém inventa tudo na cabeça, tudo é feito com referência. Então, passo número 3, né? O primeiro, desenho de observação, super importante. Número 3, estudar muito a perspectiva e estudar desenho básico mesmo. E número 3, referências. Use muitas referências, pesquise bastante, várias referências diferentes antes de começar a criar os cenários das suas histórias. Bom, espero que esse vídeo ajude de alguma forma a diminuir o tamanho do desafio. Ele não vai facilitar você melhorar como desenhista de cenários do dia para a noite, mas eu estou tentando diminuir o tamanho do desafio, te dando alguns atalhos, algumas coisas para onde você deve seguir. E no próximo vídeo provavelmente eu vou falar da continuação das perguntas, das respostas que o pessoal me fez ali, né, que me mandou via Instagram. Então, a resposta que mais aconteceu foi o desafio de fazer cenários. A próxima você vai ver no próximo vídeo, obviamente. Então não esquece de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. E, mais uma vez, lembrando que eu estou fazendo essa sériezinha aqui em comemoração aos 10 mil inscritos. Então se você é um desses 10 mil inscritos, muito obrigado desde já. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.